Que eu apurei pela manhã, ele... É óbvio que ele agiu errado, nada surpreendente, né? Isso aí, ele é assim, né? A autocrítica ali passou longe, né? Nenhuma autocrítica. Ele e o Renato Portaluppi poderiam travar o duelo da falta de autocrítica no futebol brasileiro. Quem viu o jogo, Palmeiras 1, Grêmio 0, e vê a entrevista do Renato depois, é uma coisa surreal. Assim, o time do Grêmio, um horror. E parece que não, né? E o Gabriel também, o que ele falou em campo? Primeiro, eu acho até meio covarde você atacar o Tite, que é um técnico que saiu embaixo do Flamengo. A torcida, em sua maioria, não gosta dele. Alguns detestam o Tite, já não gostavam, passaram a gostar menos ainda. E alegar que o técnico não respeitou. Olha, se não houve nada no bastidor que justifica essa afirmação, o que ele queria que o Tite fizesse? Barrasse o Pedro para ele jogar? Alguém faria isso? Ou tirar o Cebolinha para ele jogar? Ou depois o Luiz Araújo? Todos jogando muito mais do que ele. Muito mais do que ele. E o Bruno lembrou aqui já, pegando jogo por jogo, que houve uma ocasião em que o Carlinhos entrou antes do Gabriel. Todas as vezes que o Carlinhos entrou, o Gabriel estava suspenso ou estava machucado. Suspenso ou machucado. Aí entrava o Carlinhos. Então nem é verdade que o Tite colocou em segundo plano para priorizar o jogador que veio do Nova Iguaçu. Então você falar do Tite ali, é assim, cara, é bater em cachorro morto, tudo a respeitar o Tite, que o Tite ali está em baixa, cara. Sabe, é brigar contra alguém que está fragilizado. E alegando o quê? O Tite já o herdou na reserva dos tempos do Jorge Sampaoli. Péssimo. Ao atacar a diretoria, né, ele piorou a relação dele, inclusive com pessoas como o Marcos Braz, né, que era o cara que era sempre seu defensor. O Marcos Braz foi quem trouxe o Gabigol para o Brasil em 2019, emprestado. Muita gente ali dentro não queria, até na comissão técnica. Problemático e tal, e de fato deu certo. Deu certo. Mas ele não joga bem há 2 anos. A exceção foi a partida no Rio de Janeiro, né? Finalmente, né? Ele fez um bom jogo. Ontem voltou ao seu atual normal, jogou nada. Pior que ele ontem, só o Michael. Figura nula. Não faz um pivô, não divide uma bola. Jogando de centroavante, não ganha a bola na velocidade. Aí quando entra o Bruno Henrique, é verdade que o Atlético também mudou ali, abriu mão dos 3 zagueiros, deu mais espaços, mas no primeiro tempo já havia espaço, que ele não sabia aproveitar. Entra o Bruno Henrique, que é mais velho do que ele, 5 anos, e o Bruno Henrique muda completamente. O Flamengo fica muito mais perigoso. O Bruno Henrique, ele arrasta o time para o ataque, ele vai no jogo físico, tem jogo aéreo, dá assistência para o gol. Aliás, o Bruno Henrique deu passe para o gol no 1-0 do Corinthians, fez o gol no Bahia, deu passe para o gol do Arrascaeta contra o Bahia do jogo do Maracanã. Ontem deu passe para o gol. O Bruno Henrique ainda é útil. O Gabriel, tirando o jogo do Maracanã, em que ele conseguiu finalmente dar um retorno técnico, ele não joga nada há 2 anos. Há 2 anos. É uma crendice você achar, não, ele vai voltar a jogar. Bem, esse valor aí, pelo que o site GE publica, né? Se você fizer a conta, 4 anos de contrato, que os colegas estão informando, isso dá mais ou menos mais de 25 milhões de euros em 4 anos. Se alguém quer pagar, a sorte dele, que seja feliz. Eu acho que é o tipo da gestão absolutamente à moda antiga, que não é baseada em fatos concretos, e sim na fé de que o cara vai voltar a jogar bem. Isso me lembra um pouco o Fred sendo disputado por Cruzeiro e Atlético, né? O Atlético foi buscar o Fred do Fluminense, depois o Cruzeiro tirou, ficaram brigando na justiça. Nenhuma variação técnica, relação custo-benefício, enfim. Mas, enfim, aí é um problema do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, né? Mas ele agiu mal, como sempre ele agiu mal. É possível, Thiago, que ele nem jogue mais pelo Flamengo. Porque agora os dirigentes vão conversar com o Felipe Luiz, conversar com o jogador e ver o que fazer. Tem 6 jogos ainda do campeonato. Se o Felipe Luiz conseguir contornar de uma maneira que ele possa ainda colaborar, digamos assim, ele vai jogar. Se os dirigentes perceberem que ele no ambiente vai mais atrapalhar do que ajudar, é possível que ele nem seja mais relacionado. Fique encostado, como já ficou por outras razões em outros momentos. Foi um dos poucos jogadores que não foi à festa, né, de comemoração do título. Claramente estava deslocado ontem, lá numa ponta assim, né, nem estava de perto da taça, estava num cantinho assim na hora da foto, longe dos demais ali. O Felipe Luiz até ficou perto dele em dado momento. E vai sair do Flamengo, na minha opinião, pela porta dos fundos. Arranhou a sua idolatria com boa parte da torcida, tirando os gabizetes fanáticos. Muita gente está decepcionada com o jogador. E ontem, com essa atitude, mais torcedores do Flamengo ficaram decepcionados com ele. Aqueles que ainda nutriam um certo carinho, uma tolerância até com algumas bobagens cometidas, como vestir camisa de outro clube, flertar com torcida de outro clube, mandar beijo para o técnico adversário depois de uma derrota, aquele problema do exame antidoping, enfim. Tem gente que ainda assim relevava. E ontem muita gente falou, cara, não dá. Realmente não surpreende nada.
ele é um cara de sorte porque tem alguém disposto a pagar essa quantia toda por ele. Eu já falei e repito, jamais eu ofereceria uma renovação de contrato com aumento para ele. Eu, no máximo, pela história dele, se eu fosse dirigente, era mais um ano e daria... Qual é o indexador aqui para correção monetária? Aplica ali, não quer, tchau. E aí uma coisa que eu tenho que dizer aqui, até por uma questão de coerência, de critica muitos dirigentes, no ano passado, em outubro, eu trouxe a notícia de que o Flamengo estava negociando com o Bruno Henrique e com ele. O Bruno Henrique estava difícil, ele estava mais perto de assinar. Aí no dia 15 de novembro do ano passado, eu fiz uma entrevista com o presidente do Flamengo sobre o estádio. Foi a primeira vez que ele falou sobre SAF, inclusive, agora diz que é contra. E perguntei do Gabriel, da renovação. Ele falou que não renovaria naquelas bases, em outras palavras. E, de fato, ele manteve. Não renovou. Não teve papo. Ele fez uma proposta generosa de um ano, com 50% de aumento. Eu acho uma proposta totalmente fora da realidade pelo futebol apresentado. E ele não quis. E, de fato, o Landim manteve a mesma posição e acho que acertou em não oferecer mais e não embarcar no oba-oba de um jogo bom que ele fez no Maracanã, que é muito pouco pelo que ele custa. Deu um retorno técnico muito pequeno, baixíssimo ao longo de quase 2 temporadas. E acho que o Flamengo ontem só teve boas notícias. Foi campeão, jogou bem e se livrou de um problema. Se livrou de um problema e alivia a folha de pagamento, pode buscar um outro jogador para a posição, observar bem o mercado, talvez até sem pagar multa rescisória, se tiver um mínimo de visão de mercado, para encontrar um bom centroavante que possa ocupar ali o espaço até a volta do Pedro e depois possa ser um bom reserva na eventualidade do titular, quando ele voltar a jogar, não estar à disposição para um jogo ou outro. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo urgente. Gabigol foi afastado pela diretoria do Flamengo e não deve mais jogar pela equipe rubro-negra. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, não é exagero, a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação. Tem também o Santos tentando atravessar o Cruzeiro para ter o Gabigol em 2025, proposta milionária também. O próprio presidente do Santos falou sobre o assunto, nós vamos trazer todos os detalhes envolvendo esses assuntos e Gabigol afastado de maneira oficial pela diretoria do Flamengo. Antes de a gente entrar nesses assuntos, quero dar um recado da nossa querida, nossa parceira KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta com responsabilidade e garantir aquela grana extra. Nessa quarta, embora seja data FIFA, mas tem Flamengo e Atlético Mineiro. Digamos que será o jogo de ressaca para o Galo e o jogo da entrega das faixas, porque isso rolava bastante antigamente, para o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, justamente contra o Atlético Mineiro no último domingo, só que agora o jogo é no Maracanã. E por falar em Atlético Mineiro, esse jogador esse clube está sendo punido. E, rapaz, o Gabigol parece que soltou uma nota oficial. Vou até ver se é verdade aqui. Mas aproveite o link da KTO, tá aqui na descrição, tá? Tudo acontecendo ao vivo. E Gabigol respondeu. Eita, Lelê, vou ler tudo aqui para vocês. Todos os detalhes dessa informação. Antes, vamos falar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não poderá usar a Arena MRV. O STJD interditou a Arena MRV por confusão na final da Copa do Brasil e determina que o Atlético Mineiro jogue com portões fechados em outro estádio até o julgamento do caso. O Galo não deve mais atuar em sua casa em 2024. Mais do que certo, eles merecem uma punição bem severa por tudo o que aconteceu. Inclusive, tem fotógrafo que precisou ser operado. Não vai conseguir trabalhar por conta dos atos de vandalismo de alguns atleticanos presentes na Arena MRV. Lembra que eu falei na minha introdução que o Santos está tentando atravessar o Cruzeiro e ter Gabigol em 2025? Pois é, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou em uma entrevista à Sport TV que tem interesse em Gabigol e que fez uma proposta e aguarda uma resposta. Eu fui apurar os valores dessa proposta, tá? É de 2,5 milhões de reais por mês, obviamente, e um contrato válido entre 3 e 4 anos. O Peixe ainda vai oferecer bônus de 10 milhões se o atacante fizer 20 gols no ano. O clube sabe da negociação avançada com o Cruzeiro, do jogador com o Cruzeiro, mas tenta atravessar. A diretoria tem ótima relação com a família do jogador. A ideia do Santos é que Gabigol vista a camisa 10, que voltará a ser usada em 2025. Além de Gabigol, o Peixe quer a volta dos nomes de Neymar, Ganso e Danilo. Cara, o Santos confirmou ontem, segunda-feira à noite, o seu retorno à Série A. E já está falando em nomes de Gabigol, Neymar, Ganso e Danilo. Não tem jeito, os clubes não aprendem. Gente, se os clubes não tomarem aquele remedinho, nossa, que não é nada gostoso, passar por uma dificuldade para poder restabelecer financeiramente falando, não vai se ajustar. O Flamengo decidiu tomar esse remédio durante várias vezes. Uma hora deu certo, o problema acabou. E o Flamengo está aí há mais de 10 anos sem dever um mês de salário sequer. Pois é.
Acho que vale a lição para o Santos. Por falar em Santos, Gabigol, vamos entrar no assunto do Gabigol, galera. Gabigol está fora do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, afastado pela diretoria do Flamengo. O Flamengo informou de maneira oficial o seguinte: Gabigol não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias do Campeonato Brasileiro. O Gabigol acabou de publicar uma resposta em suas redes sociais. Vou ler aqui ao vivo para vocês, hein? Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente, que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da diretoria do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, estaremos juntos na Norte amanhã. Rapaz, isso é do Twitter do Gabigol. Meu Deus do céu, cara. Mais um tapa na cara da diretoria do Flamengo. Antes, eu tô postando aqui, Gabigol respondeu, Gabigol. Eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, mas vamos por parte. Vamos por parte. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que o Gabigol falou que ia embora do Flamengo no momento errado. Eu já dei minha opinião aqui sobre isso. Chegou, falou, vou embora, não vou ficar, criticou bastante a diretoria do Flamengo, criticou o ex-treinador Tite, falou que o Tite não o respeitou como atleta, caiu atirando, a verdade é essa. A minha pergunta é o seguinte: o Flamengo, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva após o jogo, disse que contava com o jogador e que esperava que o jogador tivesse uma despedida à altura. Essa diretoria do Flamengo sempre soube que o Gabigol não iria ficar no clube em 2025. Isso estava claro, notório, todo mundo sabia disso. A minha pergunta é, inclusive eu vou ler exatamente o que eu postei nas minhas redes sociais, tá? Minha opinião, a diretoria do Flamengo não está retirando o Gabigol do jogo contra o Atlético Mineiro porque ele não vai ficar. A decisão é porque ele criticou a atual gestão. Ele já sabia que o atacante não ficaria. Se Gabigol não tivesse falado que não iria ficar, eles iriam ter a mesma atitude? Eu duvido. Até porque Gabigol é o centroavante escolhido pelo atual treinador. E outra. Peraí. E outra. Abre aspas. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro. Essa nota disse entre linhas que o jogador não ajuda na harmonia. Ou seja, mais uma vez, estão colocando o ego na frente do Flamengo. Essa atual diretoria, nessa decisão aqui, está errada. Não era para fazer isso. O Flamengo tem 6 rodadas pela frente do Campeonato Brasileiro. Vai para esse restante da temporada com Carlinhos no centroavante, com Bruno Henrique jogando improvisado. Essa diretoria está de sacanagem, botando o ego, botando a vaidade na frente do clube, porque eles não podem ser questionados. Landim, você falar em harmonia com Gabigol, isso é sacanagem. Todo mundo sabe aqui que eu sempre critiquei Gabigol quando era necessário criticar. Dessa vez, afastar o jogador, porque o jogador disse que não iria ficar. Ah, mas ele pode comprometer. Gente, peraí. Essa diretoria, a comissão técnica botaram o Fabrício Bruno praticamente vendido em campo. Ele jogou. Eles colocaram o Wesley praticamente vendido em campo. Ele também jogou. A preocupação deles não é essa. A preocupação deles é com o ego, com a vaidade. E vou além. A preocupação deles é no dia 9 de dezembro, a eleição. Porque o tapa na cara, sem luva, que o Gabigol deu naquela entrevista, nessa atual gestão, mexeu com eles. Tanto mexeu que hoje é terça-feira, 48 horas se passaram e nenhum dirigente falou sobre as declarações do Gabigol, que o Gabigol criticando essa atual diretoria. Na verdade, ele criticou Marcos Braz e Rodolfo Landim. São os dois responsáveis por isso. E você falar de harmonia, Rodolfo Landim, mantendo Marcos Braz no Flamengo, mesmo diante de tudo que aconteceu na temporada passada, ele mordeu um torcedor, ele bateu um torcedor no shopping. Ele usou as estruturas do Flamengo para mentir em uma entrevista coletiva. Depois ficou comprovado pela polícia, não pelo Vene Casagrande, que o Marcos Braz havia mentido. E você quer falar de harmonia, Rodolfo Landim? Com o ídolo, o Gabigol errou em vários momentos. Todo mundo sabe como eu o critiquei aqui. Vestiu a camisa do Corinthians, não quis fazer exame antidoping, isso tudo. Ele errou, ele sabe disso. Ele não é santo nessa história. Mas no fim das contas, não dá a oportunidade de um ídolo como o Gabigol se despedir do Flamengo. É um absurdo. Essa atual diretoria é vaidosa, egocêntrica e mostra mais uma vez nessa atitude. Mais uma vez. E o Gabigol tá aí, ó, respondendo, botando a cara a tapa, tá?
Gosta ou não do Gabigol, mas ele chama a responsabilidade. Essa atual diretoria deu uma despedida para Rodrigo Caio num jogo importante, ou não era jogo importante. Deu para o Felipe Luiz também, deu para o Diego Alves. Eu não sou contra não, tá? Eu sou a favor. Assim como eu era a favor de dar essa oportunidade para o Gabigol, que muito entregou dentro de campo. É uma pena isso tudo que está acontecendo. É uma pena. Mas, novamente, a diretoria mostrando como ela é vaidosa e egocêntrica. Pelo menos essa é a minha opinião. Repito, a gente vive numa democracia, você pode comentar à vontade, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e dar a sua opinião, a sua visão sobre o caso também. Ó, a torcida do Flamengo já tá fazendo tuitaço aí, ó. Vamos de tuitaço a partir das 19 horas com a hashtag Dunchinão. Tá aí, ó. Vocês dão arma para a oposição e a oposição deita e rola. Sabe por quê? Novamente, vocês estão colocando a vaidade na frente do Clube de Regatas do Flamengo. É a minha visão. Pode dar a sua visão aí à vontade, seus comentários, sua opinião. Solta o dedo no like também, ajuda o canal Vene Casagrande a crescer. Beijo, galera. Um abraço. Tem alguns comentários que estão sendo feitos aqui e que eu gostaria de abrir esta live, quando eu digo para vocês que eu tenho muitas coisas para falar, eu vou começar falando sobre o que eu acho mais importante nessa decisão, né? Estou vendo aqui alguns comentários que são desrespeitosos. Coisa de torcedor. Zoação da galera. Isso aí é normal. Agora, eu, como comunicador, que chego a muitas pessoas, divulgar isso, eu vou estar estimulando um clima hostil de rivalidade. Hoje nós vimos cenas lamentáveis na Arena MRV. Desde antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. E, sinceramente, era óbvio que isso ia acontecer. E por que isso ia acontecer? Existe um clima hostil. Um ódio da torcida do Atlético contra o Flamengo. E aí é que está o ponto. Que eu acho que nós, que somos pessoas públicas, temos uma responsabilidade muito grande nisso. A gente não pode ficar divulgando e inflamando isso. Imprensa, dirigente, jogador, ex-jogador, todo mundo, torcedor, porque hoje em dia os torcedores têm acesso às redes sociais e ficam espalhando essas teorias raivosas e de ódio por aí. Mas o que aconteceu hoje na Arena MRV, a gente já imaginava que fosse acontecer. E por quê? Gente, esse ambiente hostil, ele é estimulado diariamente. Quem vem em público e fala, lembrando o que aconteceu em 1981, nós estamos em 2024. Ficar lembrando daquilo ali. Lançar vídeo lembrando daquilo ali. Acirrando, motivando, trazendo um clima pesado para o jogo, tem responsabilidade no que aconteceu. Quando dirigentes de clube vão e falam, a gente está com medo da arbitragem, porque sabe como é que é, a gente é sempre roubado, aquela coisa toda, está colocando lenha nessa fogueira. Quando jogadores, ex-jogadores, integrantes da imprensa, e aí a carapuça sirva para quem quiser vesti-la. Eu não vou falar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são essas pessoas, e é muita gente. É muita gente. Os caras chegam lá, tem que tomar cuidado. Arbitragem, olha lá, o que vai acontecer, é isso, nós fomos roubados, 1981, olha só, que coisa, dá nisso. A história está registrada. Todo mundo sabe que em 1981, no estádio Serra Dourada, numa arbitragem polêmica de José Roberto Reit, o Atlético Mineiro teve 5 jogadores expulsos e com isso acabou sendo eliminado da Libertadores da América, que depois o Flamengo, com todo o brilhantismo, com um timaço extraordinário, viria a ganhar e se tornar campeão mundial. Acontece, minha gente, que isso foi em 1981. Eu tinha 10 anos e me lembro bem disso, eu vi tudo o que aconteceu. Hoje eu tenho 53. Quantos jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo aconteceram depois disso? Quantos? Vitórias do Flamengo, vitórias do Atlético, erros de arbitragem contra o Atlético, erros de arbitragem contra o Flamengo. Hoje mesmo, o Lianco tinha que ser expulso. Não foi. Tudo bem. Eu fico imaginando se fosse o Léo Ortiz no lance em cima do Hulk, por exemplo, o que estaria acontecendo agora. Pois é. Tinha que ser expulso. Ok. Gente, a história está aí. Agora, ficar jogando lenha nesta fogueira, regando esta planta, estimulando esse clima hostil e de ódio, dá nisso. E não é só entre Atlético e Flamengo, não, hein? Entre todos os clubes que têm rivalidade. Todos que têm rivalidade. E nós temos muitas rivalidades no futebol brasileiro. Eu acho que as figuras públicas
devem ressaltar a história, os grandes clássicos, os grandes momentos, os grandes jogadores, os feitos das suas torcidas, as grandes conquistas. Agora, ficar metendo o dedo na ferida e cavucando para abrir a ferida, que já está ali e vai ficar, está na história. Depois de 40, 50 anos, sinceramente. Então, eu acho que tudo o que aconteceu hoje na Arena MRV, há uma responsabilidade muito grande dessas figuras públicas que ficam o tempo todo lembrando disso. É um vitimismo irritante. Cara, temos que falar de bola, falar de jogo, dois grandes times. O Flamengo mereceu ganhar porque ele foi melhor do que o Atlético Mineiro e ele tem um time e um elenco que são melhores que o do Atlético Mineiro e mostrou que foi melhor em campo. Antes do primeiro jogo já estava se falando aquela coisa toda que a gente sabe o discurso e criando um clima de guerra. Sinceramente, eu não faço isso. Eu não compactuo com isso e acho lamentável quem faz isso. Todo jogo tem a sua história. O Atlético já conseguiu vitórias em cima do Flamengo, o Flamengo já conseguiu vitórias em cima do Atlético. E a vida segue, gente. Vamos ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado. O mundo está muito violento, com muito ódio. O futebol é uma paixão incontrolável que mexe com as pessoas de tal forma que elas ficam malucas e são capazes, por causa do fanatismo, de fazer muitas coisas. Então, se você fica estimulando isso, eu confesso que eu fiquei revoltado hoje vendo o jogo na Arena MRV, porque eu sabia o que ia acontecer. Antes do jogo, numa live que eu fiz aqui, eu já tinha alertado. Falei, ó, cuidado, ficam falando. Não deu outra.